Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este programa está sendo retransmitido pela FM Livre de São Miguel e logo mais estará disponível na nossa página no Facebook e no canal do YouTube. São 11 horas e 35 minutos. Hoje, 9 de março, o programa será apresentado por Valíris Rodrigues da Silva e Neide Lopes. Nesta edição, vamos apresentar as seguintes manchetes. Afinal, existe mesmo rombo da Previdência? Os 10 pontos da reforma na Previdência. E ato, que vai ser realizado aqui em Quixeramobim pelos movimentos sociais no próximo dia 20, contra a reforma da Previdência. Muitas matérias que ele publica em seu blog, ele publicou no último dia 1º. Reforma da Previdência, uma reforma contra as mulheres, as mais prejudicadas. Em seguida, ele lista os 7 pontos da proposta que atacam as mulheres. Até parece que os autores da emenda odeiam as mulheres. Resistam contra essa verdadeira reforma da Previdência. Então, esta música, que apesar de todo esse cenário nefasto, que paga a vida de todos os brasileiros e brasileiras, de forma especial as brasileiras, que são, sem dúvida nenhuma, as mais prejudicadas com esta nevasta reforma da Previdência. Então, o primeiro ponto, afinal, existe mesmo rombo da Previdência? O texto da Mariana Schelber. Bom, como são 4 laudas, eu vou apenas pegar alguns pontos. Primeiro, aborda do resultado da CPI da Previdência. Imprimia uma derrota ao governo ao aprovar por unanimidade um relatório que nega a existência do suposto déficit nas contas da Previdência, da aposentadoria, e rejeita a necessidade de mudanças. Em seguida, nomeia 4 pontos. O primeiro é o que deve entrar nessa conta. Quando se fala em rombo, o primeiro ponto de discórdia é que deve entrar nessa conta. Essa matéria é 2 de novembro de 2017. O governo aponta para um desequilíbrio tanto no regime que atende aos trabalhadores do setor privado, o INSS, quanto na aposentadoria dos servidores públicos. Nos casos dos servidores federais, as aposentadorias e pensões de 982 pessoas, civis e militares, registrou um déficit de 2016 de 77,2 bi. Já o INSS atendeu a cerca de 27 milhões de aposentados e pensionistas no ano de 2015 e teve um déficit de 149,7 bi. Então, outro ponto, que a conclusão da CPI se baseia no argumento de economistas que defendem que os regimes de aposentadoria dos setores público e privado são diferentes e devem ser tratados separadamente. Além disso, sustenta que, segundo o artigo 194 da Constituição Federal, as contas das previdências dos trabalhadores privados devem ser contabilizadas dentro da Seguridade Social, que inclui ainda as receitas com outras contribuições sociais, despesas com saúde, benefício, como a Bolsa Família. Segundo os cálculos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, citados pela CPI, a Seguridade Social apresentou uma média saldo anual positivo de 50 bi entre 2005 e 2016. O único saldo negativo nesse período, de 57 bi, ocorreu no ano de 2015. Segundo a ANFIP, isso foi reflexo da crise econômica que reduziu a arrecadação de tributos, mas trata-se de uma situação conjuntural que será revestida com a retomada da economia, E sem falar da DRU, que o governo retira 30%, que é a desvinculação da receita da União, onde ele chega a tirar 30% para investir em qualquer que ele queira, que deve ser investido, Segundo ponto, déficit do setor público
está equacionado. Para a crítica da CPI da Previdência, o relatório final joga o rombo do regime público para debaixo do tapete. Eles ressaltam que as aposentadorias pagas aos servidores são bem mais altas que as recebidas dos trabalhadores na iniciativa privada. Dessa forma, esse déficit, coberto pela receita de impostos, significa uma transferência de renda para toda a sociedade, para setores que já ganham mais. Segundo o Ministério do Planejamento, a média paga dos inativos do Poder Executivo, em 2016, a média de 7.620. O Poder Judiciário, 22.245. Enquanto os aposentados do Poder Legislativo recebem em média 28 mil e os demais, né, a grande maioria do INSS, o benefício médio em torno de R$ 1.287. Né? Então, o terceiro problema, que é o de má gestão. A questão da desoneração em folha, as isenções, que totalizaram, viu, companheiro? 65 bi. Né? Então, a gente observa que com as isenções, ou seja, com a dispensa, com a concessão de isenção fiscal para as empresas, está impactando diretamente no INSS. Né? Então, por isso, ou seja, aquele recurso que era para ir para as pessoas que realmente precisam, está indo para os empresários. Né? E sem falar também na questão da dívida previdenciária de 450 bilhões de reais. Segundo a Procuradoria da Fazenda Nacional, somente 175 bi desses 450 podem ser recuperados, porque dos demais as empresas estão elas estão com dívidas ou já falindo. Né? Então, recuperar a dívida e reverter desonerações são paliativos, afirmou já Denise Gentil. Diz que o problema maior é de má gestão da política econômica. Na sua visão, a agenda neoliberal adotada pelos governos nos últimos anos, com forte investimento e juros altos, deprimiu o crescimento, impactando diretamente a arrecadação de impostos, inclusive a receita da Previdência. E faz um questionamento. Temos que nos perguntar: a quem interessa essa reforma? Aos bancos? Aos planos de previdência privada? É um rombo produzido para atender a esses interesses, argumenta a professora. Floriano Martins reforça o argumento. Se tiver crescimento econômico, a Previdência some das manchetes de jornal, diz. Só abrindo parênteses, né, essa pesquisadora, a professora Gentil, né, Denise Gentil, ela defendeu uma tese de doutorado, uma pesquisa que denuncia a farsa da Previdência, da suposta crise da Previdência Social no Brasil, forjada no governo com o apoio da imprensa. Né? Então, isso é a tese que ela defendeu. O quarto ponto, temor exagerado com o envelhecimento. A CPI também acusa o governo de prever um envelhecimento exagerado da população. Ao longo desse relatório é possível verificar a inconsistência de dados e as informações anunciadas pelo Poder Executivo, que desenham um futuro aterrorizante e totalmente inverossímil, diz o documento. Né? Então, a gente observa aqui que na verdade, esse suposto rombo da Previdência, isso não existe. Isso é uma inversão do governo brasileiro, né, para tirar recursos constitucionais para atender a Seguridade Social e investir nas empresas. Né? Isso fica muito bem claro, né? E também com o apoio, né, da grande imprensa. Né? Então, eu vou só fazer aqui um recorte do programa para a gente divulgar o edital de convocação da Assembleia do SINSEC, que acontecerá no dia 30 de março, no último sábado deste mês, às 8 horas da manhã, em primeira convocação, ou observado o número de presentes em segunda convocação às 8h30, no ginásio da ABB,
aqui no centro, próximo ao Liceu de Quixeramobim, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: ratificação de fundação do sindicato, leitura e aprovação do novo Estatuto Social, ratificação da eleição e posse da diretoria, Conselho Fiscal e respectivos suplentes, ratificação das filiações à CUT, FETANCE e CONFETAN, debate acerca do precatório do Fundef, de Quixeramobim. O Fundef é nosso, né, com a participação do Dr. Valdeci Alves, assessor jurídico do SINDSEC, e também vamos falar sobre a reforma da Previdência, né? Então, essa assembleia acontecerá no dia 30 de março, no último sábado. Coloque na sua agenda, lá no ginásio da ABB. Nós contamos com um público entre 600 e 1.000 pessoas, viu, companheiro? Por conta dos assuntos que serão discutidos neste dia. E agora vamos passar para a nossa segunda matéria, que são os 10 pontos da reforma da Previdência, a PEC 06/2019, que demonstra que os pobres serão os maiores prejudicados com a reforma da Previdência. Trata-se de um tremendo retrocesso social. Esta matéria você encontra na íntegra no blog do Dr. Valdeci Alves. Vamos ao primeiro ponto. Primeiro, diminui direitos sociais dos aposentados que continuam trabalhando para não passar fome. Segundo, de fato, reduz o amparo social para R$ 400. Atualmente, salário mínimo é R$ 998. Terceiro, impede que servidores se aposentem e continuem trabalhando. Quarto, obriga os mais pobres a viver mais para o trabalho e a contribuir por mais tempo. Quinto, prejudica servidores que têm direito à aposentadoria especial, que exercem funções que colocam em risco a própria vida. Sexto, os trabalhadores do meio rural, os mais pobres do Brasil, terão que viver mais e contribuir por mais tempo para ter direito a um salário mínimo como aposentadoria. Sétimo, fará com que os professores do setor privado e os servidores filiados ao INSS sofram grandes perdas, sobretudo as mulheres. Oitavo. No caso aqui, só abrindo um parênteses, no caso das professoras, né? Se aposentam com 25 anos de contribuição, atualmente 50 anos de idade, né? Com essa mudança, né, que vai passar para 62 anos, né, e 40 anos de contribuição para receber o salário integral, ou seja, vai aumentar 15 anos, né? E o pior, que não tem justificativa para isso, né? Agora você já imaginou uma idosa de 62 anos em sala de aula, com creche, com as crianças de ensino fundamental menor, né? A questão do como é que fica, por isso que o Dr. Valdeci elenca a questão dos 7 pontos, né? Que parece que esses idealizadores, eles escolheram uma personagem para Cristo, né? Que na verdade são as mulheres, que são as mais prejudicadas, né? Oitavo, aposentadoria por idade no regime próprio da Previdência. Só exige 10 anos de contribuição e idade de 60 para mulher e 65 para homens. Abono anual do PIS/PASEP no valor do salário mínimo. Só terá direito quem tiver renda mensal, anual, em média, igual a um salário mínimo. Atualmente, quem recebe até 2 salários mínimos, né, tem direito, né? Então, na verdade, a gente observa que é justamente para precarizar, para destruir, né, qualquer perspectiva de melhoria de vida, porque a maioria das pessoas que se enquadram nessa faixa etária, esse daqui já está no seu orçamento, né? É aquele salário extra que ele tem para viajar, para quitar uma dívida, enfim, já faz parte do seu orçamento, né? E de uma hora para outra o governo propõe retirar. 10º, cálculo do benefício a partir de 60%, não mais de 80% da média
das maiores remunerações. Não poderá acumular mais integralmente o valor da pensão com o valor de aposentadoria. Né? Assim, a gente observa que todas essas medidas, né, elas têm um único intuito, tá certo? Ela tem o único intuito de retirar direitos estes que foram ratificados, né, pela Constituição de 88, né? E a questão é essa: o recurso vai ser gasto, só que ele vai apenas canalizar, ao invés de você gastar, aliás, de você investir, de você conceder o direito ao trabalhador e trabalhadora, você vai colocar isso daí para os empresários, né? E outra questão, deve ter uma porção de empresários de médio e pequeno porte pelo interior do estado, morto e feliz com isso daí, né? Porque vai desonerar a folha, porque vai diminuir os encargos trabalhistas, certo? Mas aí, o que acontece? Ele tem que ser esperto, que isso vai repercutir no seu comércio. Que ele vai dizer, eu vou abater tantos por cento da carga tributária. Só que vai ter um efeito cascata. Todos os trabalhadores que são clientes do comércio dele, né, também vai ter esse corte em seu orçamento. E como as pessoas que na verdade são atingidas diretamente, são as pessoas que ganham média 2, 3 salários mínimos, né, que esse consome mais da metade só com alimentos comprados no comércio local, essas pessoas vão deixar de comprar, né? Então, comerciantes, vocês comecem, sejam espertos, né? Os grandes, né, sempre sobrevivem, mas os pequenos, médios, principalmente no interior do estado, então é preciso que nos organizemos, né? Vamos cobrar da Câmara Municipal de Quixeramobim, vamos cobrar dos deputados que foram votados, né, e eleitos no estado do Ceará, tanto a Assembleia Legislativa, os deputados federais, os senadores. Vamos cobrar desses nossos representantes, porque na verdade você já imaginou o que seria os municípios do interior do estado, né, onde a maior fonte de renda na sua grande maioria é a prefeitura, e os programas pagos pelo governo federal, com essa queda que vai ser do comércio local, o que vai ser da economia do município. Então é uma preocupação. E outra coisa, a CPI provou que não existe rombo, não existe rombo, e nós não vamos aceitar que essa reforma passe, né? Então, tu pode finalizar aqui o raciocínio do Dr. Valdeci? Bem, diante desses 10 pontos da reforma da Previdência, a gente deve concluir que fica claro que o maior prejudicado com a reforma da Previdência são os mais pobres, não os mais ricos. No caso dos deputados e senadores, poderão optar por continuar no atual sistema, mantendo todos os seus privilégios, pois a reforma só valerá com todas as suas alterações para os novos futuros parlamentares. Essa reforma, sem dúvida, traz o maior retrocesso social da história do Brasil, tornando pior a vida de quem já vive no pior. Bom, o ato aqui, nós sabemos que tem uma paralisação nacional no dia 22 de março, só que nós aqui, em Xeramobim Movimentos Sociais, vamos antecipar para o dia 20, onde iremos participar da sessão da Câmara Municipal, que atualmente está funcionando aqui no Memorial Antônio Conselheiro, e na oportunidade nós vamos pedir que, a exemplo do que foi feito nos anos anteriores, que seja votado uma moção de repúdio contra a reforma da Previdência e que seja enviado, né, às 3 casas, né, ou seja, ao Executivo, ao Legislativo, à Câmara Federal, deputado e senadores, e também ao Supremo Tribunal Federal, do repúdio da comunidade de Quixeramobim, da terra de Conselheiro, contra esta reforma que na verdade só traz morte e desesperança para todos nós nordestinos, né? E de uma forma inspirada, a CNBB, né, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil,
colocou o tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e as Políticas Públicas, e lema: será libertado pelo direito e pela justiça, né? Então, o Peira Rosa já está chegando aqui. A questão depois nós vamos buscar, né, conversar com os párocos aqui das 4 paróquias aqui de Quixeramobim, né, para nós sentarmos e os próximos eventos nós fazermos os eventos juntos, né? Porque na verdade é um tema que tem que ser trabalhado, tem que ser refletido nas paróquias e, de certa forma, todos nós estamos, de certa forma, incluídos, né, em uma dessas 4 paróquias, né? Então nós vamos depois buscar conversar com os párocos para a gente trabalhar, fazermos uma agenda conjunta aqui no município de Quixeramobim para lutarmos contra a injustiça, né? Que é justamente o lema proposto aqui na campanha da fraternidade no ano de 2019. Então nós vamos passar aqui já para as nossas notícias sindicais. A Prefeitura Municipal de Quixeramobim está disponibilizando hoje, em conta o pagamento das seguintes secretarias: Agricultura, Assistência, Esporte, Infraestrutura, Saúde e o QUIPREV. Então, só repetindo: Agricultura, Assistência, Esporte, Infraestrutura, Saúde e QUIPREV, né? Então, mais uma vez, lembrando da Assembleia, que nós teremos no próximo dia 30, às 8 horas da manhã, primeira convocação, e às 8h30, segunda, lá no ginásio da ABB, ali próximo ao Liceu, para deliberar e apreciar sobre a seguinte ordem do dia: ratificação de fundação do sindicato, leitura e aprovação do novo estatuto social, ratificação da eleição e posse da diretoria, conselho fiscal e respectivos suplentes, ratificação das filiações ACUT, FETANS e CONFETAN, debate acerca do precatório do Fundef, Dr. Valdeci, e reforma da Previdência. Isso tudo no dia 30, a partir das 8 horas da manhã, no ginásio da ABB. E com isso nós encerramos o programa de hoje, agradecendo a audiência e convidando para estar no vídeo da cidade no próximo sábado, a partir das 11h30. Boa tarde a todos.